Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e a sua família. Estamos falando em torno da vida e da obra de Chico Xavier. 2 de abril, aniversário de Chico, data de sua última encarnação na Terra. E já se aproximando rapidamente, o 30 de junho, data de sua desencarnação. 20 anos já sem Chico Xavier entre nós, nos fazendo uma falta extraordinária em todos os sentidos. E nós temos falado aqui nos programas anteriores, dando destaque às primeiras obras e às consideradas principais obras da lavra mediúnica de Chico Xavier. Todas elas, evidentemente, são importantes, têm a sua importância, e continuarão tendo a sua importância, mas nós destacaremos aqui, impossível que nós destaquemos aqui as mais de 500 obras psicografadas por Chico Xavier. Não apenas psicografadas, algumas foram recebidas pela psicofonia. Nós as apresentaremos aqui posteriormente. Algumas obras são obras de entrevistas, respostas de Emmanuel e dos benfeitores espirituais, através dele, a diversas perguntas, a diversas questões. Mas, nos programas anteriores, nós estávamos falando das primeiras obras, daquelas que tiveram o seu início após a publicação do livro Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. Chico Xavier lançou-se à produção mediúnica ou os espíritos, por intermédio dele, de maneira incansável. Ao que nos parece, em seus 75 anos de mediunidade, depois nós vamos conferir exatamente o ano, houve somente um ano que não aconteceu nenhuma publicação literária. Mas, até a sua desencarnação, muitos livros foram publicados e, às vezes, mais de um por ano, 2, 3, 4, 5 livros por ano. Nós tivemos oportunidade aqui de falar, por exemplo, do livro Emmanuel, publicado em 1938, Brasil, Coração do Mundo, também publicado em 1938. E hoje nós vamos dar destaque a 3 outros livros na sequência. O Lira Imortal, que é este aqui, Lira Imortal, foi editado pela LAC, de autoria de diversos poetas. É praticamente um desdobramento do livro Parnaso de Além-Túmulo. Os poetas continuaram a cantar a vida imortal através do lápis mediúnico de Chico Xavier.
O prefácio é de 3 de fevereiro de 1938 e ele foi assinado por Humberto de Campos. Este livro, Lira Imortal, editado pela LAC, os seus direitos autorais foram cedidos ao Abrigo Jesus, como nos fala aqui Humberto de Campos. O Abrigo Jesus é uma organização dessa natureza. Seus fundadores são os milionários da esperança e da boa vontade. Seus esforços se erguem em súplicas ao infinito, em preces que voltam do tesouro celeste, como dádivas de energia realizadora. Dentro das suas preocupações de beneficência, ouvem aquela voz suave da Galileia: deixai vir a mim os pequeninos. As obras de Chico Xavier, elas eram sempre doadas às editoras e às instituições assistenciais que essas mesmas editoras mantinham ou mantêm direta e indiretamente. Por isso, nós estamos vendo aqui que a capa deste livro, Lira Imortal, é ilustrada com algumas crianças, porque os direitos autorais foram dedicados, foram entregues a esse Abrigo Jesus, um orfanato, não é? E aqui nós vamos nos deparar com poesias, com poemas de Guerra Junqueiro, Alfonso de Guimarães, Antero de Quental, Augusto de Lima, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Cruz e Souza, João de Deus, Pedro de Alcântara, o nosso Pedro II, né, que foi o último imperador do Brasil. O soneto dele é muito bonito. O soneto dele é intitulado Brasil, o grande império dos republicanos. Seja o Brasil a terra da fartura, da justiça, da paz e da abastança, e que o pendão verde-ouro da esperança seja a luz do seu dia de ventura. Terra que é minha luz mais suave e pura, sobre a qual meu espírito descansa, seja a sua grandeza a da bonança na evolução mais firme e mais segura, mesmo depois do exílio estranho e rude, no pranto amargo da decrepitude, na amargura misérrima dos anos. Senti prazer e orgulho após a morte, pois que fiz do Brasil, grandioso e forte, o grande império dos republicanos. Pedro de Alcântara sempre amou muito o Brasil, ele foi exilado. Inclusive, o Dr. Inácio Ferreira, em um dos seus últimos livros, se refere à atuação de Pedro de Alcântara no mundo espiritual, no livro Fazei tudo o que ele vos disser. Esse livro aqui, Lira Imortal, ele foi publicado em 1939. Também em 1939, nós temos esse excelente livro de Emmanuel, talvez um dos mais importantes da lavra de Emmanuel, A Caminho da Luz. 2 livros em 1939. Este aqui foi editado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. E depois, no ano de 40, Humberto de Campos volta com mais um livro de sua lavra intitulado Novas Mensagens, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Infelizmente, nós não temos aqui a capa do livro Novas Mensagens,
para mostrar aos nossos irmãos. Mas são crônicas belíssimas de Humberto de Campos, livro no qual ele também tem oportunidade de entrevistar Pedro de Alcântara, que foi imperador. Estávamos falando em Pedro de Alcântara. Ele também fala numa crônica sobre o carnaval no Rio de Janeiro. Tem uma crônica também sobre o Papa Pio XI. Enfim, Humberto de Campos, com as suas crônicas atuais, claro, à época muito mais atuais, mas que continuam sempre atuais, nos exortando à prática do bem e mostrando a situação dos espíritos, daqueles que foram considerados grandes na Terra, a situação em que eles se encontram no mundo espiritual. Mas hoje, em particular, nós gostaríamos de dar destaque a este livro de Emmanuel, este livro A Caminho da Luz. Este livro é extraordinário. Vejamos como era a psicografia de Chico Xavier. Quando Chico psicografou este livro, ele estava com 28 anos de idade. E este livro, praticamente, ele foi psicografado em um mês. Ele foi escrito por Emmanuel em um mês, do dia 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. Vejamos aqui, olha, praticamente um mês, né? Um mês e 4 dias. Não é? Este livro foi escrito por Emmanuel. E o subtítulo deste livro, A Caminho da Luz, é o seguinte: História da Civilização, à luz do Espiritismo. Foi um empreendimento extraordinário de Emmanuel, sintetizando nesta obra, que alguns compreendem, muitos compreendem e alguns não querem compreender. Ele fala sobre a gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas, ou seja, os capelinos, os espíritos que foram exilados de Capela para a Terra. Não somente para a Terra, evidentemente, alguns devem ter sido exilados para outros orbes. Ele fala sobre as primeiras civilizações que se organizaram na Terra, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, fala sobre o povo de Israel, a respeito dos profetas, fala sobre a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates, capítulos lindos, sintetizados. Trata-se de uma síntese extraordinária e culmina com a vinda de Jesus. Não é? Ele vai descrevendo, culmina com a vinda de Jesus e logo depois ele fala sobre o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, o cristianismo, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a idade medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média. Veja bem, ele pega lá no começo, desde a formação da Terra, apresentando Jesus como sendo o governador espiritual da Terra, do planeta. Ele fala sobre a renascença do mundo, sobre a Revolução Francesa, sobre o século XIX, depois também sobre o surgimento do Espiritismo, o Espiritismo e as grandes transições, e finalmente ele fala sobre o Evangelho e o futuro. Este livro não é um livro para ser simplesmente lido, é um livro para ser estudado à luz da história, porque, como escreveu aqui Emmanuel, é a história da civilização à luz do
Espiritismo. Nós gostaríamos apenas aqui de ler um pequeno trecho aqui do primeiro capítulo, quando ele fala a respeito da gênese planetária, da formação da Terra, do ponto de vista espiritual. Não é? Como é que a Terra se formou do ponto de vista espiritual. E por aí nós podemos ter uma ideia de como os mundos se formam e de como os mundos são povoados e qual que é a finalidade da formação dos mundos, do povoamento dos mundos, né? Ele diz aqui a gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Vejamos, são muitos espíritos, é uma comunidade de espíritos superiores, considerados aqui puros e eleitos, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Vejamos, Jesus é um dos integrantes, um dos membros divinos, não é? O que nos leva a deduzir que existem outros espíritos tão elevados quanto o Cristo, não é? Cuidando dos mundos, não apenas aqui no nosso sistema solar, mas cuidando dos mundos em outros sistemas, no universo, pelo universo afora, não é? Ele diz aqui que Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Quer dizer, essa comunidade da qual Jesus faz parte, sendo da Terra guia e modelo, nosso mestre e Senhor, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra somente 2 vezes. Vejamos, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, quando a Terra era uma bola de fogo. Quando a Terra se desprendia da nebulosa solar, vagando pelo espaço, até que se fixasse onde se fixou, dentro desse equilíbrio cósmico, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, diz Emmanuel aqui, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Vejamos bem que interessante, quando foi decidida a vinda de Jesus à face da terra. Nós nos recordamos de um dos livros biográficos de Chico Xavier. Cremos que de autoria de Ranieri, ele também escreveu algumas obras biografando Chico Xavier, e ele ouviu de Chico Xavier que os espíritos disseram a ele que Jesus, quando decidiu vir à Terra, ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes. Vejamos bem como o tempo
O tempo que para nós significa muito, para a eternidade, diante da eternidade, não significa nada. Para nós, um século é muita coisa, 1000 anos é muita coisa, mas diante da eternidade, 10 séculos, 20 séculos, diante da idade da própria Terra, não é? Com seus aí 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente, né? E a idade do universo, não é, atualmente calculada, pode ser que amanhã a ciência venha rever esses cálculos, porque a ciência vem revendo os seus cálculos todos os dias. Segundo a ciência, a idade do universo é de aproximadamente 13 bilhões e 500 milhões, há quem fala em 15 bilhões de anos. Então vejamos, o que é um século? O que é um milênio? 2 milênios. Então, Ranieri teve a oportunidade de anotar que antes de Jesus, quando Jesus veio à Terra, ele começou a sua caminhada, entre aspas, em descida, entre aspas, em descida, porque nós não temos noção do que fica em cima e do que fica abaixo, né? Essa noção, essa convenção é nossa, é uma convenção humana, né? Fica acima, fica abaixo, fica do lado direito, fica do lado esquerdo. Isso é uma convenção nossa. Então Jesus teria começado a caminhar pelo universo cerca de 4.000 anos antes, quando foi decidida a sua vinda entre nós. E nós gostaríamos de destacar aqui também, pulando aqui lá para o final do livro, né? Quando Emmanuel escreve esta página, o Evangelho e o futuro. Olha o que ele nos diz aqui, não é? Vendo na atualidade essa situação na Europa, na América, enfim, no mundo todo, na África, né? Na Ásia, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Escreveu Emmanuel aqui, olha, escreve Emmanuel aqui com todas as letras. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. E não chegou mesmo. Na França temos a guilhotina. Isso foi na época, né? Que Emmanuel escreveu o livro, na década de 30, né? A forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América. Ainda existe, né? A cadeira elétrica na própria América, da fraternidade e da concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. E encerrando, ele diz: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Está aqui, no livro A Caminho da Luz, que nós devemos conhecer. Muita paz e até o nosso próximo programa.